Gravando. Vamos ver se agora vai. Então, vou dar bom dia novamente para todas e Bom todos. dia. Então, vamos lá. Vamos orar, minha gente, né? Vamos orar. Vamos lá, Senhor. Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos pelo dia de hoje. Somos felizes de estarmos aqui reunidas, Pai. Em teu nome, para aprendermos um pouquinho mais da tua palavra, Senhor Jesus. Te agradecemos por essa semana que está iniciando, Pai. Te agradecemos e te pedimos a tua bênção, Senhor Jesus, sobre essa semana, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor possa nos abrir portas, que o nosso trabalho possa ser desenvolvido na conformidade da tua vontade, Senhor. Te agradecemos pelo dia de hoje, um dia especial onde nós comemoramos o Dia das Mães. Obrigada, Senhor Jesus, por aqueles que ainda têm as suas mamães aqui na terra. Obrigada porque passamos um dia maravilhoso juntamente com elas. E te agradecemos também pela vida daqueles que não têm mais as suas mamães aqui na terra, mas que alegria, que dádiva poder comemorar esse dia, mesmo não as tendo, porque alguns têm a memória maravilhosa do convívio que tiveram com suas mamães, ou alguns também têm aqui na terra a representação de alguém, né, que faz esse papel de mãe em suas vidas, Senhor Jesus. Em todo momento o Senhor tem cuidado de nós. Em tudo, em tudo, em tudo nós vemos as tuas mãos sobre as nossas vidas, Senhor. Te agradecemos pela vida das que aqui são mamães, ó Pai, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa guardar as nossas vidas, em especial que o Senhor possa nos encher de toda a tua sabedoria, para que a gente possa conduzir de forma genuína, de forma a agradar o teu coração, Senhor, a vida dos nossos filhos aqui na terra, Senhor. A nossa maior missão aqui é conduzir os nossos filhos até o Senhor. Então, que o Senhor possa nos ajudar com essa missão, ó Pai, de levarmos o teu nome para o coração dos nossos filhos, ó Deus, que nós possamos ser um exemplo de uma mãe que agrada o teu coração, Senhor. Então fica conosco, Senhor, nos abençoe em mais esse dia, em mais essa semana que se inicia, que as portas sejam abertas para nós, que nós consigamos essa semana cumprir com o nosso propósito de vida, ó Pai. Obrigada por tudo que o Senhor já tem feito, obrigada pela dádiva de estarmos reunidos aqui, Senhor, para aprendermos um pouquinho mais da tua palavra. Então fica conosco, se faz presente em nosso meio, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, não por merecimento, mas em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Agora sim, vamos lá. Então, capítulo 18 de Provérbios, e o nosso tema hoje vai estar centrado no versículo 21. Então, na linguagem fácil de ler da Bíblia aqui do meu celular, o capítulo 21, o versículo 21, ele fala assim, ó. Aquilo que uma pessoa diz pode dar vida ou pode matar. Quem gosta de falar, comerá do fruto do que falar. Na versão da minha Bíblia, que é a ARA, que é a versão da Bíblia nossa de estudo aqui, né? Fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. É um versículo muito forte, né? Então, o que deu para perceber? No capítulo 18, ele fala muito sobre, né, a sabedoria ao falar, né, do poder que a nossa língua tem. E aí o autor, ele descreve esse capítulo aqui, trazendo, né, os princípios da sabedoria. Então ele começa falando que poucos músculos do nosso corpo exercem mais poder do que o pequeno músculo que fica dentro da nossa boca, né, que é a nossa língua. Então a nossa língua, ela é um músculo que tem um poder muito grande, tanto sobre a nossa vida, como também a vida do outro, porque ela tem o poder de vida e também o poder de morte, né? Uma palavra, dependendo da forma que ela é dita, ela mata os sonhos, não somente nossos, mas de muitas pessoas, né? Aqui, como eu fiz mesmo na minha própria oração, né? Pedindo para Deus, Senhor, nos dê sabedoria como mães, né? Porque muitas vezes o poder da nossa língua, daquilo que a gente fala,
pode matar até o sonho dos nossos filhos, né? Muitos psicólogos hoje tratam muito sobre isso, né? Cuidado com o que você fala, mãe, para o seu filho, principalmente na idade, né, onde ele é pequeno, onde ele não consegue discernir ainda as coisas, que ele está naquela fase, né, de se autoconhecer, de firmar a sua personalidade, né, de firmar o teu caráter. Ou seja, até os 12 anos ali, a criança ela está firmando ainda o teu caráter, né? Ela está se autoconhecendo, se entendendo como ser humano aqui nessa terra, né? Então, muito do que essa criança escuta de quando ela é pequena vai trazer a firmeza desse caráter, né? Dessa criança aqui na Terra, pode até determinar quem ela será no futuro, baseado no poder, né, da palavra, das pessoas que alcançam, principalmente das pessoas que alcançam o coração dessa criança, né? Então, eu digo aí mais pai, mãe, irmãos, né, tem um poder de influência muito grande na nossa vida, né, quando nós somos aí pequenos. E como adultos também, né? As pessoas que estão ao nosso redor. A gente sempre fala que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Por quê? Porque a fala, né, a língua, a linguagem, o linguajar das pessoas que estão ao nosso redor, né, traz muita influência sobre as nossas vidas. Então a gente acaba se tornando, né, um pouquinho, né, de quem está ali ao nosso redor. Deixa eu só abrir aqui deixar aberto aqui o chat. Ai, já temos 11 pessoas aqui juntas, que delícia. Então, a Bíblia ela diz, né? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Então, Provérbios 18, 21. Os líderes que entendem essa verdade aumentam consideravelmente a sua influência, né? O poder do que nós falamos, né? Mas eu acredito que a fala também é um conjunto, né? Não só o que nós falamos, mas como nós falamos, a entonação em que nós falamos, né? Um ponto, uma vírgula, ela muda completamente o sentido, né, de uma frase. Às vezes até a entonação de voz, ela pode mudar até o sentido de como quem está nos escutando recebe, né, o que a gente fala. Então isso é muito importante, né? A Bíblia, principalmente o livro de Provérbios, ele traz muito isso, né? A sabedoria ao falar, né? Que a gente tem que ter. Então, se não sabe, né, o que está falando, se não sabe o que vai falar, então qual que é o conselho? Cala-te, né? Se o que você vai falar não for edificar a vida do outro, então é melhor permanecer calado, né? Até brincadeiras, até as brincadeirinhas, né? A gente tem que tomar cuidado. Ah, mas foi só uma brincadeirinha. Pensa. O importante é que a gente pense antes, né, de falar. Né? Agir menos por impulso, porque a gente tem que ter essa consciência. Né? A nossa palavra ela tem um poder muito forte de influência sobre a vida do outro. Né? Então, é um conselho aqui muito grande que Provérbios traz. Né? Então, não somente esse, mas vários outros a gente vai achar aqui, né? De ensinamento sobre o poder da palavra, a forma com que falamos. Então, a nossa compreensão de liderança ela foi evoluindo, né, ao longo dos últimos 5 ou 6 décadas. O modo como as pessoas esperam ser lideradas também mudou. Então, muitos dizem que a nossa cultura testemunhou 4 estilos de liderança desde os anos de 1950. Então, antigamente, né, o primeiro estilo de liderança foi o estilo comandante militar. Líderes saíam do exército e expressavam que os seus subordinados obedecessem incondicionalmente. Muitos de nossos presidentes tiveram, né, essa raiz aí militar. Até na minha própria antiga igreja, né, que eu frequentava, o meu antigo pastor, ele vem dessa raiz aí militar, né? O meu primeiro pastor, eu falo que é o meu pastor, na verdade, né? Porque eu fui de uma igreja,
na qual eu me converti aos 17 anos. Lá eu fiquei por muito tempo, e só depois que eu casei, que eu tive meu filho, que eu mudei de igreja. Mas eu ainda considero esse meu primeiro pastor aí como meu pastor ainda, né, de vida, enfim. A gente tem um amor, um carinho muito grande por ele. Porém, ele tem, né, um pouquinho desse estilo de liderança aí, um pouco militar, sabe? Tem um pouco de dificuldade, né, de receber a opinião. O que ele diz é lei e ponto, sabe assim? Né? Então, eu vejo o estilo militar um pouco assim. Eu falo, vocês obedecem, independente se eu estou certo, se eu estou errado, o que eu falei é lei. Eu falei, tem que obedecer porque eu sou autoridade, né, total aqui. Muitas vezes é um estilo de liderança que pode dar certo? Pode, né? Porém, a gente vê que hoje, né, os próprios subordinados, né, os próprios... aqui a Bíblia traz como subordinado, mas eu digo líderes e seguidores, né? Os seguidores hoje não aceitam muito esse tipo, né, de liderança. Então, quem traz a raiz desse tipo de liderança, muitas vezes vai ter uma liderança fraca, uma liderança pequena, né? Porque hoje em dia as pessoas não estão sujeitas a aceitar esse tipo de liderança. Até alguns pais, né, que tinham esse tipo de liderança sobre os teus filhos, acabam colhendo algumas consequências ruins, né? Filhos que muitas vezes não aceitam, acabam numa fase aí de vida, entrando na sua adolescência, né, na fase adulta, se rebelando, né? Porque, de fato, é complicado, né? Mesmo nós sendo autoridade, mesmo independente do nível de liderança que você esteja, liderança como pai, como mãe, como autoridade espiritual, liderança como profissional, enfim, qualquer tipo de liderança que você venha exercer e você coloque essa liderança muito autoritária, hoje em dia é difícil, né? As pessoas receberem. Até falando do lado familiar, como filho, né? Hoje em dia, os filhos são mais questionadores. E Fernanda, acredito que seja de fato o correto, né? Porque somos seres humanos. E Deus, se o próprio Deus não é autoritário sobre nós, ele nos deu livre-arbítrio, né? Ele nos dá essa opção de escolhermos, né? Por que a gente vai exercer uma liderança autoritária sobre a vida do outro, né? Enfim, é algo de se pensar. O segundo tipo de liderança que ouve-se, né, é o estilo diretor executivo. A maioria dos líderes migrou para um estilo diferente, que era motivado... Peraí, me perdi aqui. Que era motivado pela visão que compartilhava com todos. Contudo, essa visão ainda era genérica e possivelmente muito limitada em termos de abrangência. Então, saiu-se, né, do estilo de liderança comandante militar, entrou-se nesse estilo de liderança, né, diretor executivo, onde o líder, né, ele era motivado pela visão que ele compartilhava com todos. Então, o líder ele transformou esse estilo de liderança, né, mais rigorosa, mais impositiva, para um estilo de liderança trazendo para quem ele estava liderando as tuas ideias, a tua visão, porém, mesmo assim, ele era um pouco genérico isso, ele não conseguia alcançar, ter abrangência de todos. E aí, depois de décadas, passou-se aí o estilo de liderança treinador, o estilo treinador. Os líderes passaram por um modelo de treinador, em que viam a equipe de funcionários como jogadores em um time. Isso gera resultados até melhores, mas ainda limitavam as possibilidades e a visão do treinador. E o quarto, que é o estilo poeta e o jardineiro. Eu achei bem interessante, que fala assim, hoje em dia os líderes veem a necessidade de alcançar, com sua liderança, o coração da equipe. Como um poeta oferece as palavras ao coração dos leitores. Eles desenvolvem
os integrantes da equipe usando recursos como incentivo e direção. Reconhece o poder das palavras e as usam com sabedoria. É bem interessante, né? Quando a gente analisa os 4 tipos de liderança. E eu acredito, tá? Que se fazer uma mescla desses 4 tipos de lideranças é importante para nós. Eu não vejo aqui um certo ou um errado em cada um dos tipos que se foi colocado. Mas eu vejo que, quando se fala de liderança, se fala de pessoas, né? Porque ninguém lidera um mouse, ninguém lidera uma sacolinha, né? Nós lideramos pessoas. E cada pessoa tem um estilo, tem um jeito, foi criado de uma forma. Cada pessoa ela funciona de uma determinada forma. Então, eu creio que nós, como líderes, a gente tem que ter essa sensibilidade de conhecer o outro, né? Porque, por exemplo, assim, ó, se a gente for analisar, tem pessoas dentro da nossa liderança que a gente precisa, sim, trazer com aquela pessoa uma liderança um pouco mais militar. Tem pessoas que precisam dessa disciplina, que você traga aquela liderança um pouco mais regrada, né? Então, eu acredito que, assim, fazer a mescla é o melhor. Nem tanto de uma forma, nem tanto da outra, mas a mescla, porque a gente trata de seres humanos, né? E a gente não vai encontrar dentro da nossa liderança, por exemplo, vamos tirar o exemplo aí de uma mãe que tenha 4 filhos, né? Vou dar o exemplo ali da minha casa. Então, somos em 4 irmãos. Cada um é completamente diferente do outro. Cada um, né? Não sei se aqui tem alguma mãe de mais de um filho. Eu só tenho um. Aqui alguém tem mais? A Antônia levantou a mão. Quantos filhos, Antônia? Você só tem um também? Só tem um. Não, eu queria saber se tem alguma mamãe aqui de mais, que tenha pelo menos 2 filhos. A Gilmara. Eu tenho 2 filhas. A Gilmara tem 2 filhas? Charlene. Ah, Charlene, cadê a Charlene? Aqui, Charlene. Charlene é igual? Gilmara, 2 filhos. Gilmara, 2 filhos homens? Sim, 2 filhos homens. E a Charlene, 2 filhas mulher. Gente, é a mesma coisa os dois? Mesmo jeitinho? Do jeito que você trata de um, você trata do outro? Não, não é a mesma coisa, é diferente. Né? Tem um que às vezes você tem que levar ali, ó, com o pulso mais firme, aquele precisa, né, que você seja mais impositiva. É assim. Mas por quê? Porque tem que ser assim. O outro você consegue levar, né, de uma forma mais tranquila, né? Aqui na minha casa, por exemplo, eu só tenho um, né, filho. Mas o meu filho, por exemplo, tem hora que eu tenho que dar uma aqui, né? Eu brinco que eu tenho que dar uma de Joana Carla. Por que Joana Carla? Porque meu pai chama João Carlos, né? E meu pai, ele trouxe uma educação para nós muito assim, né? Pá, pá, pá. Mas por quê? Porque eu sou cacique, aqui quem manda sou eu. Desde pequenininha a gente escutava isso dele, né? Ele não tinha muita explicação do porquê. Porque tem que ser assim, ponto final. Porque aqui quem manda sou eu e acabou, né? A nossa educação foi assim. Foi certo? Foi errado? Não sei dizer. O que eu posso dizer é que os 4 filhos, nenhum se perdeu. Né? Dos 4 filhos, todos estão aí casados, com suas famílias. Né? Quem que abriu aqui que quer falar, quer complementar? O importante é o resultado que teve, né? Né? Claro, deixou-se algumas sequelas? Óbvio. Né? Não tem como negar. Mas eu creio que também uma liderança totalmente passiva, totalmente amável, totalmente de passar a mão na cabeça do filho, né? Também possa deixar sequelas. Sempre, sempre vai deixar sequelas. Porque o ser humano... Deixa mais. Fala, Antônia, desculpa. Quando a gente passa mais a mão na cabeça, acho que deixa mais sequela. Né? Pode ser.
Ó, aqui em casa, por exemplo, assim, na minha família, né? Somos 3 homens e eu de mulher. Então, nós da família, que são os irmãos, então nós tivemos aquele estilo de educação. E aí vieram as noras, né? E o genro, que é meu marido, que tiveram outro estilo de educação. Então, às vezes, a gente está aqui entre família, a gente acaba falando sobre essa questão de educação, de educar o filho, né? De passar a nossa experiência para o filho e tal, porque estamos nessa fase aí já, né? O único que ainda não tem o seu próprio filho é o Danilo, mas ele tem uma experiência ali com os filhos da Dani, né? De passar a visão dele de educação, de ajudar a Dani na orientação dos filhos dela, né? Da forma, com a visão que ele veio, né? Da visão que ele foi criado. Então, existe conflitos, não tem jeito, né? Na criação de filho, porque o pai foi criado de uma forma, a mãe foi criada de outra forma, né? Assim como a liderança em Mary Kay, você teve uma criação, o teu liderado teve outra criação. Então, é óbvio que vai dar conflitos, né? Ali, não vai ser tudo 100%. E isso vai trazer sequelas, né? Então, a gente tem que ter maturidade e cada vez mais buscar em Deus a melhor forma de se liderar, né? E o que eu tenho aprendido, né, muito, que não existe o certo, não existe o errado, né? Não existe ninguém que é 100% dono da razão, porque acho que em tudo que se acontece, existem, né, 3 lados, não vou nem dizer 2 lados, existem 3 lados, porque existe o teu lado, existe o lado do outro e existe a verdade, né? Que aí aqui eu já tiro como a verdade de Deus, o que Deus faria no lugar dos dois, né? Que é a verdade plena, que é a forma correta de se conduzir a vida, de se tratar uma determinada situação, né? Então, assim, por isso que até assim, existem momentos da nossa vida que a gente precisa ter os nossos mentores, né? Então, a fase da infância, ali nós tivemos os nossos maiores mentores, que foram nossos pais, nossas mães, muitos aqui tiveram seus irmãos mais velhos, né? Alguém que você se espelhou, alguém que você olhou ali a vida daquela pessoa e fala, não, eu vou seguir por esse caminho, ó, porque esse caminho que ele está seguindo é o caminho certo, né? Você vê a experiência de vida de uma forma que por exemplo, a minha mãe ela é completamente diferente do meu pai. Meu Deus do céu, sabe assim? Eu digo que nesse sentido os opostos totalmente se atraem, né? Como aqui em casa também, eu sou completamente diferente do meu marido. Mas, ao mesmo tempo, é isso mesmo, né? A forma com que eu sou mais rígida, eu sou mais assim, eu sou mais Joana Carla, né? Como diz minha mãe. Né? Eu puxei muito lá do estilo de liderança e de me posicionar muito parecido com o do meu pai. Aqui o Fábio, ele puxa um pouco assim o lado de liderança e o estilo da minha mãe, né? O Fábio é mais amável, ele é mais compreensivo, ele é mais da fala mansa, ele entende mais o lado do outro e ele me completa, né? Então assim, eu aprendi muito. Eu vou fazer dia 14 agora, estamos dia 9. Ontem! Nossa, esqueci de comemorar com ele, mas ontem nós casamos no civil. E dia 15, que é a próxima semana, né? Nós comemoramos 18 anos de casado na igreja, né? Então, gente, são muitos anos de aprendizado, né? Estamos comemorando aí a fase madura do nosso relacionamento, né? A maioridade do nosso relacionamento. Então, a gente aprende muito com o outro, né? E cada um vai ter o seu estilo. E eu acho que o mais importante é isso, é essa mescla, né? Eu acho que eu não posso levar um estilo de liderança muito militar, mas às vezes esse estilo de liderança vai precisar sobressair, porque existem pessoas que precisam, né, seguir nesse caminho mais assim. Se não for de outra forma, talvez ela não aprenda, ou se não for dessa forma mais rigorosa, ela se desvia do caminho, né? Se ela não tiver alguém de pulso mais forte ali, comandando, dizendo para ela, fulano, não é assim, é assado. Muitas vezes precisa dessa voz. Eu tiro, por exemplo, aqui. Meu filho, eu procuro muito, né?
Quando ele era menorzinho, eu até corrigia um pouco mais com a vara, né? E aí eu fui aprendendo que, poxa, não é legal, né? Então, assim, faz anos que meu filho não sente, né, o peso da vara, né, na lapa dele, né? Mas, às vezes, se faz necessário, né? Eu vejo que se faz necessário, mesmo toda a psicologia dizendo que... Não, eu acho que muitas vezes é necessário, porque às vezes a criança ela só vai aprender quando ela sentir na pele dela, né? Quando ela sentir que você não está de brincadeira, que ó, né? E a própria Bíblia, ela nos dá vazão para isso. O não espancar, mas o corrigir com vara, eu apoio, total, né? Eu acho que existem momentos que a gente precisa, assim, opa, para né? o caboclo aprender, né? E aqui em casa teve vezes de eu precisar. Ou, às vezes, muitos anos já que eu não entro aqui com a vara aqui em casa, mas se eu não entrar com uma voz de mais autoridade, não dá certo, né? Ele vai, sabe, quebrando pau na orelha, né? Como diz aí o ditado das mães, dos pais, né? Antigos. Vai, João, e eu brigo. João, você tá quebrando pau na orelha, João. João, na hora que eu te pegar. Aí, quando eu, de fato, assim, sabe? Firmo minhas palavras com ele. Ele até... Ai, desculpa. Eu falo, depois que o neguinho aprendeu a falar a palavra desculpa, né? Nunca mais levou uns tapinha no lombo, né, filhinho? Aí ele se corrige, sabe? Então, aqui em casa, eu sou a mais rígida, né? Eu sou a mais assim, porque talvez, se eu não tivesse esse estilo, ele seria, né? Foi necessário, eu vejo hoje, analisando a criação do meu pai sobre nós, filhos, né? Não sei vocês, depois eu queria escutar um pouquinho de vocês, mas às vezes conversando com os meus irmãos, a gente fala, nossa, se o pai não tivesse sido do jeito que ele foi, ó, acho que a gente tinha se perdido, hein? Nossa, porque a gente era triste, hein? Nossa, porque a gente aprontava, hein? Né? Às vezes a gente, entre nós, né, entre irmãos, a gente conversando, né? E eu digo isso por mim. Gente, olha, se meu pai não tivesse sido mais rígido assim, ó, comigo, ó, não sei se eu estaria aqui não, viu? Não sei se eu estaria pregando a palavra aqui não. Ó, porque eu quis muitas vezes me desviar do caminho, muitas, não foram poucas, foram muitas. Né? Agora eu queria escutar um pouquinho aí de vocês, sobre a experiência, né, de vocês, porque a gente tem a tendência de trazer a liderança que nós recebemos, né, dos nossos pais. Ou nós copiamos, né, muito da liderança, ou nós repelimos totalmente a liderança que nós tivemos, né? É uma tendência grande também de repelir. Por exemplo, você teve um pai muito severo, muito autoritário, e você acaba repelindo aquele estilo, né, de liderança. Deus que me livre! E acaba se tornando, né, um líder, uma autoridade na vida do seu filho, ou autoridade na vida de outras pessoas, que ela, né? Como que vocês se enxergam como líderes? Agora eu queria deixar um pouquinho vocês falarem. Lembrando que todos nós somos líderes, né? Até a autoliderança aqui é contada. Como que você se autolidera? Vamos lá. Então, todo mundo pode falar. Aqui em casa, eu acho que eu sou mais severa, né? Tem cara, Antônia. Aqui em casa, eu acho que eu estou mais rígida. Quando uma vez, duas vezes, nas três vezes já está... Mas A varinha já está pegando. Lá em casa também, minha mãe já era mais rígida com a gente. Meu pai era muito de passar a mão na cabeça. Então, a gente levava muita brincadeira com meu pai, e com minha mãe a gente levava mais sério. Interessante isso. Você vê, é bem interessante, né? Eu li aqui o capítulo e eu conversando aqui com o pessoal de casa, né? Tudo sobre essa questão aqui de liderança. O que eu vejo, tá? Que é importante, de fato, essa mescla. Por quê? Mesmo hoje, a gente olhando e repelindo, a gente vê que quando você tem um pulso mais firme, como é que eu vou explicar isso?
Vê se alguém consegue entender a minha ideia, tá? Por exemplo, assim, ó, eu já tive primos, né, criados assim próximo, que a mãe e o pai eram muito mais tranquilos na criação e tal, isso e aquilo. E quando esses meus primos viam o jeito que meu pai nos criava, muitas vezes eu escutei de prima minha, tá, dizendo assim: "Ah, eu queria que minha mãe fosse assim, meu pai fosse assim igual o seu", porque acho que eles tinham uma criação tão aberta, tão livre, que muitas vezes eles não se sentiam amados, sabe? Pelo pai deixar fazer tudo, por não ter essa correção. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Né? Uma vez, uma prima minha chegou para mim e falou isso. Falou assim, mas seu pai faz isso porque ele te ama. Ó, a minha mãe, tudo que eu quero fazer eu faço. Se eu quiser até trazer um namorado aqui para dentro de casa, minha mãe deixa. Minha mãe deixa meu namorado dormir aqui comigo. E ela ficava pé da vida. Nossa, ela ficava possessa, porque a mãe dela vivia dizendo, que é minha tia, né? Vivia dizendo assim, não, minha filha, se ela quiser trazer um namorado para dormir aqui em casa, eu prefiro que durma aqui do que durma no motel. Olha o que ela falava para minha prima, gente. Minha prima era adolescente, de 12, 13 anos. Ai, Senhor. Minha prima ficava envergonhada da fala da mãe dela. E eu já falava assim, Deus que me livre, eu já não posso trazer um namorado, quem dirá para dormir? Ai, coitada de mim e dele. Apanha os dois. Coitado, meu pai viajava muito, né? Meu pai era caminhoneiro. Coitada de mim, se meu pai um dia chegar em casa e achar algum namorado meu dormindo dentro de casa. Meu pai do céu, leva uma surra, eu, ele e minha mãe, os três juntos. E ela olhava isso, ela já tinha uma visão desse tipo de criação, uma visão assim mais protetora. Ó, ele faz isso porque ele te ama, né? Porque ele não quer que nada de errado aconteça com você. É uma forma de proteção, de cuidado, de demonstrar amor. E muitas vezes eu vejo quem teve pais um pouco, não dizendo totalmente o extremo, né? A gente acaba trazendo esse estilo de criação para a nossa família, para o nosso estilo, para o nosso jeito de ser, né? Quem concorda aqui comigo? Ou quem já teve um estilo de criação mais rígido e repeliu totalmente? Que também não é o errado, tá? Não existe o certo, não existe o errado. Mas tem pessoas que tiveram, né, o estilo de criação tão severa que repeliu totalmente. Oi, Fernanda. Oi. Eu tive também uma criação, né, com meu pai muito dura, a infância, né? E minha mãe era sempre mais maleável. Meu pai era muito estúpido, muito grosso mesmo, sabe? Uhum. E como você falou, essa questão de namorado, por exemplo, misericórdia, Deus é mais, ele não aceitava de jeito nenhum. Só que, de outra forma, ele tinha outras ações do qual eu não gostava, como você está falando aí. Mas, assim, hoje eu agradeço, né, por ele ter sido, tratar, né, e fazer como ele fez, porque me ajudou muito. Hoje mesmo eu reflito. Muitas coisas que ele falava antes, como, por exemplo, quando eu conheci meu esposo, eu casei muito nova. Eu engravidei, muito jovem. E aí eu recordo que ele dizia, filha minha não fica em casa, engravidou, vai morar junto com o marido, vai embora. Uhum. Entendeu? E assim, eu vi que ele fez o certo, né? Depois de anos, lógico. Estou casada com meu marido até hoje, né? Mas ele chamou meu esposo e disse: se você não foi homem para fazer, agora você vai ter que ser homem para assumir. Você vai ter que assumir. E aí meu esposo disse: tá bom. E na época, dois malucos, né? Jovem, eu não trabalhava jovem, ele também não trabalhava, e aí fomos morar juntos, depois ele foi trabalhar, e aí tudo errado, né? Na época, porque eu não tive um conceito bíblico, eu não tive, né? Depois meus pais se separaram, cada um foi para um lado, e muitas outras coisas, mas assim, eu repeli, na verdade, a forma que meu pai me criou de outra forma. Por exemplo, ele bebia e chegava em casa e a gente não podia nada, se a gente olhasse para ele, apanhava. Entendeu? Então isso aí eu nunca fiz com meus filhos. Eu abominei isso aí. Eu achava que, né,
Depois de eu ter um certo entendimento, eu falo assim, não, o que eu passei eu não vou fazer, né? Sim. Isso não. E, tipo, cigarro é algo que eu odeio, nunca gostei. Ele fuma desde a minha infância, né? Eu sempre vi ele fumando. E, assim, foi algo que eu botei dentro de mim. Eu nunca vou querer botar um negócio desse na minha boca. Cigarro, Deus é mais, nunca quis, sabe? E bebida alcoólica também. Eu cheguei a beber e tudo, mas como ele, que chegava caindo, bêbado, eu mesma dizia a mim, Deus me livre, nunca quero beber. Então, assim, foram essas coisas. E assim, hoje eu vejo que, graças a Deus, foram escolhas boas que eu fiz, né? Que eu não quis para mim. Mas, nesse sentido de alguns pontos, assim, da liderança, de ser mais rígido, eu sou um pouco com meus filhos também. Nessa parte, tudo bem. Mas essas outras partes eu repeli. Mas eu sou grata a ele porque eu aprendi também muito e percebi que tinha que ser dessa forma, né? Porque talvez eu veja assim que se ele tivesse sido mole nessa época do meu esposo, eu hoje poderia estar, né, na casa dele ou na época iria ficar na casa dele como muitas hoje faz o filho, aí larga na mão do avô e da avó para cuidar, aí vai lá, faz outro com outra pessoa, aí vai lá, larga de novo, né? A gente vê vários casos, e assim vai virando um vício, né? E a pessoa nunca consegue se firmar com ninguém, ela acha que ela não vai ter desafios no casamento, que ela tem que ficar 2 anos, 3 anos, não deu, vai embora, larga, né? Então, assim, eu entendi que, como você falou, amadurecimento, né? A gente vai passando por algumas fases no casamento e amadurecendo e aprendendo, né? E assim, hoje, graças a Deus, eu vivo um casamento mais maduro. Valeu a pena. Ótimo. É isso aí. Quem mais quer compartilhar? Como leva hoje o estilo de liderança? Baseado naquilo que recebeu, né? Oi, Fernanda. Oi, Bom Gilmara. dia. Bom dia. Gilmara. Bom, a minha vida, né? Logo na minha infância, foi o oposto do de Jane, né? Meu pai, ele era aquele pai super aberto, não, como se dizer, aquele pai que passava a mão pela cabeça de tudo, né? Minha mãe, junto com meu pai, não tinha muita liderança, né? Minha mãe bebia, né? Saía muito para a rua. Meu pai trabalhava o tempo todo, né? Meu pai era motorista, era caçambeiro, uma época ele trabalhava também na prefeitura, né? Então, ele trabalhava carro pesado. Então, meu pai, ele não ficava muito em casa, então a liderança ficava com minha mãe. Mas minha mãe, por beber demais, por ter muitas amizades, né? Então, ela também não tinha aquela liderança que eu gostaria de ter. Ainda quando chegou determinada fase da minha vida, né? Com 16 anos eu já tive meu primeiro filho, né? Não fiquei com o pai do meu filho. Eu não tinha alguém que me mostrasse aquilo que eu deveria ser como mulher, né? Que tipo de mulher que você deveria ser para o seu futuro? Eu não tive essa experiência, eu não tive quem me ensinasse isso. Até quando chegou um determinado tempo, eu olhava muito para a família da mãe de minha irmã, né? Ou da irmã de minha mãe, porque eu via como minha tia era, né? E como as filhas dela eram. Eu via que as filhas dela todas casaram, né? Uma só que não casou. Mas eu via que todas as filhas dela casou, os filhos dela também casou, né? E eu olhava aquilo ali e eu achava lindo. Eu disse, meu Deus, eu queria ter a vida que minhas primas têm, né? Eu queria que minha mãe tivesse me instruído, me encaminhado nesse caminho, me dito como eu deveria ser. E eu não tive isso. Então, tudo que eu via, tudo que eu tinha na minha frente eram os erros, né? A forma como ela liderava a casa, a forma como ela respeitava o meu pai, que não era muito aquilo que eu esperava, né? E eu olhava a diferença como minha tia era com o marido dela, né? Minha tia não fazia nada que o marido dela não dissesse assim, não, tudo bem, que ela falasse com ele. A liderança dos filhos, se ele falasse não, era não mesmo, né? E os filhos
tudo ali certinho. Até um dia que eu disse, não, é isso que eu quero para minha vida. Mas aí, né, quando eu vim despertar, eu já tinha um filho adolescente, eu já tinha vivido uma vida bem pregressa, né? Eu já tinha vivido coisas que eu achava que era certo, mas hoje eu vejo que algumas coisas que eu vivi lá atrás me prejudicou sim até chegar aqui, né? Depois que meu filho estava com 18 anos, né? Eu resolvi ter outro filho, que é esse que eu tenho agora de 8 anos, né? Mesmo assim, eu não tive sucesso nesse relacionamento, no meu casamento, né? Não tive sucesso. E hoje eu luto contra tudo isso, contra tudo que eu vivi no passado, que eu não tive uma boa direção, né? Eu vejo que isso influenciou na minha vida, né? Mas hoje, depois de o quê? Depois de 10 anos para cá, foi que eu vim me situando, né? Eu fui buscando para a minha vida aquilo que eu deveria ter aprendido lá no final e que eu não aprendi. E essa minha tia foi que me influenciou, né? Mesmo sem eu conversar com ela, eu ia só pela experiência, pelo que eu via, né? Pelo que ela passava para as filhas dela. Aí aquilo eu trazia para mim. E aí eu fui me moldando. Mesmo assim, ainda cometi erros. Sim. Né? Cometi erros e hoje eu sou separada há 5 anos, né? E hoje eu busco na palavra hoje, né? Quem me levou, quem me convidou para ir para a igreja foi Jane, né? Hoje eu sou cristã pelo convite dela, né? E hoje eu busco, né, mudar o que ainda sobrou do passado. Eu disse, não, eu não vou viver isso. E quase que eu perco meu filho, né? Quase que eu perco meu filho. Eu tive uma luta muito grande com meu filho por questão de passar a mão, né, pela cabeça dele. E hoje meu filho é um orgulho para mim. Hoje meu filho, ele está casado, entendeu? Está bem, está trabalhando, e hoje eu vejo que ele não seguiu um caminho diferente. Ele seguiu aquilo que eu queria que ele seguisse. E a mesma educação eu tento passar para esse também agora, de 8 anos, né? Que esse tem um gêniozinho bem mais forte, é o meu gênio de adolescente. Eu olho para ele e vejo, meu Deus, esse daqui tem um gênio que eu tinha lá no passado, né? E o mais velho, que tem 27 anos, ele já tem o gênio dele já é mais tranquilo, mas o daqui não, o daqui ele bate de frente de vez em quando. Tem 8 anos, mas ele bate de frente. Aí ele pergunta, por que eu não posso fazer isso? Você não pode fazer isso, porque eu sou sua mãe, a mãe aqui sou eu, e estou dizendo que você não vai fazer, e pronto. Aí ele pega, se emburrece todo, né? E aquela luta. Mas esse meu passado, ele influenciou muito. Mas hoje, né, eu vejo que eu me mudei muito quando eu busquei entender na palavra como uma mulher deveria ser, como uma mãe e uma filha deveria ser, né? Teve um período que eu tive que pedir perdão à minha mãe, mesmo pelos erros que ela cometeu e pelos erros que eu cometi, né? Então eu pedi ao Senhor para que eu esquecesse o que ela fez, mas que ele me ensinasse a ser uma filha de verdade, o que eu nunca soube ser, né? Eu não tive a oportunidade de pedir perdão a meu pai, porque meu pai já era falecido, mas a oportunidade que eu tive de pedir à minha mãe foi a oportunidade que Deus me deu quando Deus permitiu que eu passasse pelo processo do câncer, né? E aí foi que eu vi a necessidade, a oportunidade, né, de poder começar a ser uma nova filha, e pedir perdão à minha mãe pelas palavras ofensivas, pedir perdão à minha mãe pelos gestos ofensivos, né? Pelas ofensas, né, que eu deferi a ela ao longo do tempo por não saber ser uma filha, né? Então, eu vim buscando isso através da palavra. E em Provérbios mesmo, eu aprendi muito, muito. Eu li Provérbios, agora eu estou estudando Provérbios já pela 4ª ou 5ª vez, mas cada vez que eu li, né, eu entendi, me trouxe algo diferente. Então, hoje eu tenho uma relação com a minha mãe diferente do que eu tinha no passado, porque no passado eram ofensas, eram brigas, eram palavrões, eram tudo. E hoje não. Quando eu me batizei, eu pedi ao Senhor para que Ele me mudasse totalmente, para que eu fosse uma filha de verdade, para que Ele me ensinasse a ser filha, porque eu não sei.
Eu não sabia ser filha, eu não sabia ser mulher, eu não sabia ser nada. Se eu dizia sempre a Deus, se eu soubesse tudo isso que eu sou hoje, eu não teria perdido meu casamento. Apesar de eu ter sido uma esposa bem... ainda que não tenha tido todo o ensinamento, mas aquela esposa que cuidava, né? Mas eu acho que o cuidado foi em excesso, né? Que eu acho que eu sufoquei. Então, eu terminei perdendo, né? Mas foi algo... A minha vida começou a mudar de 5 anos para cá, quando eu me batizei e quando eu passei a estudar a Bíblia. Entendeu? E aí foi que a minha vida começou a mudar. E eu sempre digo à minha mãe que o que eu aprendi hoje, eu quero dar para meu filho. O que eu não pude dar o primeiro, eu estou dando ao segundo, né? Mas o meu filho, um dia mais velho, me disse um dia que ele fez algo, eu fui parabenizar ele. E ele chegou para mim e disse, foi a senhora que me ensinou a ser o homem que eu sou hoje. Então, aquilo ali encheu meu coração, sabe? Me emocionou. E eu fiquei muito feliz por eu ter conseguido, em tão pouco tempo, ter mostrado para ele o caminho que ele deveria andar, né? E hoje, graças a Deus, ele é casado, ele está bem, ele trabalha, né? As amizades que ele tinha antigamente, ele deixou, né? E há pouco tempo ele chegou para minha mãe e disse, para a própria avó dele, e disse, não, minha avó, essa vida não é mais para mim. A minha vida agora é junto com minha esposa, que é a esposa que ele tem agora, que ele frequenta a igreja também com ela, e em breve glória. também estará no braço de Jesus. Amém, olha só. Era essa a minha experiência. É isso aí. E eu penso assim, ó, não importa como nós começamos, o que importa é como nós vamos terminar, né? Então, a gente sabe que a forma com que a gente recebeu muitas coisas reflete daquilo que nós somos hoje. Mas graças a Deus, né, que nós temos, a gente tem que ter essa autorresponsabilidade, sair do vitimismo, se eu usou a vida, eu não tive a melhor mãe, eu não tive o melhor pai, por isso que eu sou quem eu sou. Não. Deus nos dá a oportunidade, né, a livre escolha de sermos quem a gente deseja ser, né? Então, a gente tem que agradecer, né? Porque toda a nossa experiência nos torna quem nós somos hoje. E a gente tem que ter a sabedoria de pegar a experiência do passado. Se foi boa, ótimo. Se não foi boa, é olhar com esses olhos mesmo. Ó, não foi boa, não gostei, não vou repassar isso. Não é a forma, né? E seguir em frente e mudar o teu trajeto. Porque todos nós podemos mudar. Então, não importa como você começou, mas importa como você vai terminar. Isso sim que é importante, né? Alguém mais queria expressar? Gostaria de falar? Diga. Eu estava ouvindo, né, o que a Nina falou, e eu vi, assim, que Deus deu uma experiência para ela maravilhosa, que é para ela transmitir isso para as pessoas, não só para os filhos dela, né? Mas para outras pessoas que vão chegar no caminho dela. Porque se ela não tivesse passado, ela não tinha como experiência hoje, né? Então, o que acontece? Eu vejo muito ela, assim, ajudando as pessoas, né? Ajudando e tendo a experiência dela como um espelho, né? Olha, eu passei isso, eu fiz isso, né? E desse jeito eu não vou poder, eu transmiti isso para o meu filho, assim, 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 você pode fazer isso, né? Também. Isso é como exemplo para as pessoas. Muitas vezes nós passamos experiências, não é porque Deus quer nos castigar, não. É para nós aprendermos, para poder fazer com outras pessoas, né? E não fazermos de vítima, né? Porque se eu fosse olhar mesmo o que eu tenho com a minha mãe, vamos dizer, meu pai não. Meu pai sempre foi aquela pessoa maravilhosa que, se eu chegasse com qualquer de vocês lá na casa dele, ele faz 5 anos agora que ele faleceu, dia 10 agora, né? Faz 5 anos, né? Amanhã. 5 anos que ele faleceu. Então, ele faleceu bem assim no aniversário dele, era dia 4, né? E eu falava para ele, paizinho, vamos viver, né? Ele não queria, ele tinha 90 anos, ele já estava cansado daquela vida, 8 meses na cama, acamado, né? E nós cuidando dele. E aí eu fiz tudo, aquela coisa, né? Eu fiz tudo pelo meu pai. Mas a minha mãe é uma pessoa que ontem mesmo eu fui levar o presente para ela, ela não aceitou que eu fosse lá.
né? Não venha, não vem que eu tô doente, eu não vou descer as escadas para poder pegar o presente, vem outro dia, porque todos os dias é dia da mãe, não é assim, né? Porque eu fui para minha sogra é japonesa, ela tem um modo diferente da minha mãe, né? Aí ela vai lá, ela pergunta da minha mãe, ela pergunta de todo mundo que me rodeia, ela perguntou ontem do meu trabalho, a minha sogra muito assim, sabe, é evangélica e muito assim, sabe, ela ora muito por mim, muito, né, por mim e pelo meu marido. Então, eu penso assim, né, todos não são iguais, mas tem essa experiência que eu posso passar para as pessoas também, né? Se alguém vier falar, e aí, a sua mãe, não sei o quê, como que foi sua criação? Eu posso falar que foi supimpa, mas ela tem esse lado que só Jesus, né? Tem esse lado que ela não abre mão dos outros dias, é tudo a mesma coisa, né? Não tem aquele, por exemplo, se eu for comemorar hoje o aniversário dela, não gosta, né? Se eu for hoje, porque eu sou muito festeira, né? Tudo eu faço festa, tudo eu faço festa, né? Ontem mesmo na igreja eu fiz festa das mães com as crianças, tudo com as professoras, dei um brinquinho para cada professora, até as não, aí é só para a mãe, não, vocês também são mãe das crianças, né? Então eu vejo isso pelas minhas lideradas, né? Cada um hoje eu tinha 22, hoje eu tenho 15 que eu lidero, e fora as outras meninas que tem 19, né? Congregações, aí 19 também, né? Fora essas 15. Então, eu vejo, né? Cada uma eu tenho que lidar com... Às vezes, eu tenho que lidar com pão de ló, né? Ai, olha, você não veio, por quê? O que aconteceu? A outra, não. Nossa, você não veio, hein? Pelo amor de Deus, eu senti sua falta, mas vê se toma jeito, né? Tem pessoas que a gente tem que tomar, assim, as rédeas, mas tem pessoas que a gente tem que ir lá com carinho, com amor, né? Então... Isso daí é o que eu te falar. É isso aí. Ó, tem até uma frase, é um provérbio oriental, né? Que diz assim, ó. Cadê? Que tempos difíceis geram homens fortes, né? Tempos difíceis geram pessoas fortes. E muitas vezes, ó, homens fortes criam tempos fáceis, né? Pessoas que passaram, às vezes a gente passa por esses desafios, né? E tal, isso, aquilo, a gente se torna forte, mas na hora de passar, você quer dar o melhor para o teu filho, porque eu sofri lá atrás. E aí você acaba, né, repelindo muito essa autoridade que você teve lá atrás, e aí hoje, né, quando você passa muito a mão na cabeça. E aí você faz tempos fáceis, né, para a tua próxima geração. E tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis. Olha só como que é, né? Porque a fraqueza, às vezes eu paro para pensar assim, meu Deus, o que vai ser dessa geração daqui para frente, né? Porque parece que a coisa está degringolando de uma tal forma que a gente está criando, né? Crianças. O certo tá errado, e o errado tá certo, né? Nutelinha, Não tem sabe? essa... Você não pode falar direito, que tudo, ai, magoei, ai, não sei o quê. Só que vai ser preciso eles passarem por isso, para que Ou eles senão, né, possam lá Fer, na até a frente própria criar. mãe, né? Até a própria mãe. Eu lido com mães que, meu Deus do céu, o filho é um doce de coco, vamos dizer, né? Mas a mãe e o pai só por Deus, porque eles passaram vamos dizer assim, uma rigidez, igual você falou, e eles falam assim, eu não vou passar isso para o meu filho. Sim. Mas será o que é que você vai passar? Entendeu? Tem que passar a educação. Você tem que passar a disciplina. Você tem que passar. Ah, não, meu filho tem uma educação agora que eu fiquei passada, assim, sabe? Lá nos Estados Unidos, tá vindo para cá, vamos dizer, já chega aqui. Que não, eu não posso repelir meu filho, eu não posso
Eu não posso ensinar o meu filho a falar assim, por exemplo, antes a gente ficava perto assim, o pai da gente falava assim, isso aqui não é assunto de criança, vai para lá, né? Hoje não pode. Nessa educação, nós não podemos falar isso. Nós temos que deixar a criança falar, nós temos que deixar a criança entrar no nosso meio. Eu fiquei passada quando eu fui lá. Eu fiquei, meu Deus, essa criança resolveu tudo para o pai e para a mãe, e o pai não falou nada. Aí a minha filha falou, mãe, fica quieta, pelo amor de Deus, porque ela é educada assim. Ela pode falar, ela pode resolver, ela pode agir, ela pode... E quando chega nos 16 anos, o filho pode não deixar nem a mãe entrar dentro do quarto. Ele tranca, fecha-se e não pode, a mãe não pode nem bater. Filho, você quer comida? Não. Quando ele quiser sair do quarto, ele pode sair ou não. Ou quando ele vem e fala, mãe, eu quero comida, aí que ela vai fazer. Gente, eu fiquei assim, ó, passada. Eu falei, não, isso não é. É porque a gente fica, né, chocada, porque a educação da gente não é essa. E aí, você não pode falar nada, porque você não pode... a disciplina é só para você. Para a criança, não. Então, a criança fala, a criança resolve, a criança brinca, a criança... E eu assim, ó, meu Deus, e ela tem uma irmãzinha, e eu falo, meu Deus, eu não posso falar com ela? Não, não pode, porque senão magoa. Mas é que esse provérbio oriental, tá? Não é o provérbio bíblico, tá? Um provérbio oriental. É o que ele fala, ó, homens fortes criam tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes, né? Olha o ciclo, né? Olha o ciclo. E faz muito sentido isso, né? Faz muito sentido. E é isso, minha gente. Acho que não tem muito o que dizer, né? Eu acho que o que mais importa aqui é o que eu tirei para mim, tá? Desse estudo. É a mescla, não existe o certo, não existe o errado, né? Mas eu acho que precisa ter uma mescla, porque a gente, quando se fala de liderança, se fala do outro ser humano, e acho que cada um merece um estilo de liderança individual, cada um tem que ser tratado como único, porque Deus nos fez assim, como único, como seres humanos únicos, né? Não importa o começo, mas sim o fim, como a gente termina, não como a gente começou, né? Mas como a gente vai terminar. E o processo, a gente está sempre passando por esse processo, né? E que maravilha quem se permite passar pelo processo, porque tem pessoas que não se permitem, né? Tem pessoas que eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Tem pessoas que são assim, ok também, né? Ok também. Uma hora Deus te trata, né? Uma hora toda conta chega, toda conta bate a porta, né? Eu sempre digo assim, ó, eu prefiro viver em paz do que ter razão. Eu já fui muito assim, já levei as coisas muito ferro e a fogo e não ganhei nada com isso. Então, hoje eu sou do tipo assim, Senhor, vai, tiver que tratar, trata logo, Senhor, faz, né? Se eu tiver que de novo ir lá para o fundo do poço, porque até no fundo do poço, até no deserto, que é passagem, né? A gente tem que entender isso, porque tem pessoas que querem viver um deserto o resto da vida, né? Deserto é passagem, é lugar de passagem, mas a gente aprende muito no deserto, né? A pastora Tânia Teresa, ela fala que deserto é lugar de morte, de sepultura, né? Porque Deus escolheu, quantos Deus escolheu que passou lá 40 anos no deserto, e o crivo do Senhor, ele é alto, somente 2 entraram na terra prometida, né? Deus tirou milhões, muitas pessoas, não digo milhões, né? Mas muitos, milhares de pessoas, milhares ele tirou. Mas somente 2 entraram na terra prometida. Olha quantos passaram pelo deserto, né? Porque o crivo de Deus ele é muito alto. Então a gente precisa ter isso aí também, né?
sermos fortes, persistentes, resistir, né? Não ficar no meio do caminho, porque a gente vai ter dificuldades, mas a gente precisa se agarrar em Deus, em Jesus, deixa Deus tratar, né? Se permita ser comandado por Ele, né? Se permita buscar a liderança que Ele realizou, né? Então, lembrando, existem 3 verdades, a tua, a do outro e a verdade plena, né? Então, busque sempre, porque muitas vezes a verdade plena, ela vai confrontar com a tua verdade, né? Com aquilo que você julga correto. Mas aqui, ó, a verdade plena, ela sempre vai ser a melhor para nós, que é a verdade em Cristo. Né? Muitas vezes essa verdade, ela vai confrontar com a nossa verdade, com o nosso estilo, com o nosso pensamento. Muita gente não vai achar certo. Ai, Senhor, mas não é correto. Mas é a forma que tem que ser feita. Né? Então, permita com que Ele te molde, com que Ele te transforme a cada dia. Né? Não existe aquela liderança certa ou errada. Para mim, esses 4 estilos de liderança, cada uma tem o seu bom e o seu ruim. Né? Até acho que o Jean colocou aqui, foi você, né, Jean, que eu vi que você escreveu aqui. Eu tenho um estilo de liderança construtiva. Quer falar um pouquinho sobre isso? Bom dia. Bom dia. Quero sim, eu tive uma criação bem desafiadora, bem difícil. A família é muito desestruturada, né? Fora da linhagem aí, de Deus, enfim. Mas eu acredito muito na construção diária, né? Se eu fosse seguir a linha da minha família, nossa, não sei o que seria, onde estaria o público que eu estaria vivendo, né? Assim, então, eu acredito muito, Jean, acredito muito que nós construímos a nossa liderança baseado no convívio, né? Então, por exemplo, hoje eu vivo bem distante da minha família, não tenho um primo aqui próximo a mim. Então, tudo que eu faço, tudo que eu idealizo, é tudo baseado em pessoas, pessoas grandes, né, que eu me inspiro. E aí, voltando aqui para o nosso estudo de hoje, eu linko a minha liderança também com o versículo 20 e 21, que fala do fruto da língua, né, do fruto da boca, do que você fala. Eu sou de palavras, eu o tempo todo estou falando coisas boas, coisas positivas, né? E eu acredito que seja por esse motivo que eu estou colhendo, por esse motivo que a minha liderança, o meu trabalho, ele é um trabalho bom, um trabalho maravilhoso, justamente pela minha fala. Então, para mim, não tem tempo ruim. Eu sempre estou com a autoestima lá em cima, independente de qualquer situação, né? Eu sempre sou muito positivo, porque eu acredito que aquela construção ali é feita naquele momento, né? Então, eu tenho histórico que me diz assim, 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 tudo bem, mas e o momento? E o agora? Como é que você vai resolver? Como é que você vai fazer? Né? E esse exemplo seu aí, da terceira pessoa é bem importante, né? E se fosse Jesus, como ele faria? Né? E a verdade? Porque realmente toda a história tem 3 versões, né? O você, o outro e Jesus. Então, nesse momento agora que vocês estão vivendo, hoje, segunda-feira, hoje é 9, gente? Quanto é hoje? 9. 9 de maio, né? Como está a tua vida? Como está a tua liderança? Como está a organização financeira do teu negócio, né? Como está a tua casa? Está em ordem? Se não, vamos começar a fazer as coisas, né? Porque é a gente que faz, se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Então, eu acredito nessa liderança de fazer, de construir. Se não der certo aqui, a gente vai fazer de outra forma, mas tem que fazer. Eu acredito nessa construção aí, Fê. Tá certo, é isso aí. E quando você falou aqui, né, do versículo 20, ó, do fruto da boca o coração se farta, né? Por que o coração se farta? Porque o teu próprio coração já está cheio de coisa boa, né? Então a boca fala do que o coração está cheio. Se você encher o teu coração de coisas boas, na tua fala só vão ter coisas boas, né? E a tua construção, a tua colheita vai ser boa. Agora, quando a gente alimenta o nosso ser de coisa ruim, porque tudo a gente quer colocar para fora, né? Tudo a gente acaba colocando para fora.
mais dias ou menos dias, a gente põe para fora, a gente externaliza os nossos sentimentos, a gente externaliza os nossos pensamentos de alguma forma, sejam eles bons, sejam eles ruins, porque ninguém aguenta, né, segurar aquilo que sente. Então, uma hora acaba jorrando para fora, né? E até achei interessante quando eu estava... Primeiro eu fiz a leitura, né? Normalmente eu faço a leitura, tento eu entender sozinha, e depois eu vou ali para o estudo com o Esdras, né? Do Vai na Bíblia. E ele trouxe algo muito interessante, que ele fala assim, a simbologia do coração. Porque o coração, tudo ele põe para fora, né? Ele recebe o sangue e ele bombeia para todo o resto do corpo. O coração, ele nunca retém nada, né? Porque ele recebe, ele é responsável por receber ali o nosso sangue e bombear para o restante do corpo, né? Então, quando a gente traz esse sentido da boca fala do que o coração está cheio, é muito sobre isso. Ninguém aguenta segurar, né, por muito tempo as coisas, os teus sentimentos. Então, a gente sempre vai externalizar. E aí, você vai externalizar aquilo que está guardado. O que está guardado? Coisas boas ou coisas ruins? O que você tem plantado dentro do teu coração para que você venha externalizar? E aí, isso é que vai refletir vida ou morte, né? Então, o que você tem guardado para que você venha refletir? Né? O que você tem aprendido? Você tem aprendido a buscar as coisas de Deus, os ensinamentos na palavra de Deus, ou você tem aprendido e buscado aprendizado no mundo, nas coisas que te acontecem? Porque nós temos o poder de transformar tudo aquilo que nos acontece. Coisas boas em coisas ruins, né? E coisas boas em coisas melhores ainda, né? Tudo está no poder nas nossas mãos. Esses dias me apareceu um vídeo do... Como é o nome dele, gente? É o Danilo Gentili, sei lá. Todo mundo aqui sabe de quem que eu estou falando, né? Acho que foi o Reels que apareceu para mim, ele falando das perdas dele. Ele perdeu o pai, depois ele perdeu a irmã, não sei mais quem que ele perdeu. Aí ele chegou em casa, a mãe dele falou que a casa tinha sido assaltada, aí o carro dele deu problema. Se eu achar de novo esse Reels, eu vou compartilhar lá com vocês, né? E aí ele disse que em nenhum momento ele murmurou. Ele teve muitas perdas, mas em nenhum momento ele murmurou, porque ele acredita aqui, ó, nas bênçãos que vêm de Deus, que mesmo a gente passando por dificuldades, mesmo no meio da dificuldade, a gente consegue ver o agir de Deus sobre as nossas vidas, né? Deus está sempre ali, ó, pronto para nos ajudar, para nos resgatar, para nos tirar da situação que nós estamos. Ele sempre tem uma esperança para as nossas vidas, mas a gente precisa buscar nele. Danilo Gentili, isso. Vou ver se eu acho esse Reels aí. É um Reels bem curtinho, né? Que fala, ele falando, acho que é uma entrevista que ele deu, e aí foi jogada ali no Reels. Eu achei muito interessante, né? O que ele fala. Se alguém achar também, compartilha com a gente. Já faz um tempinho que eu vi ele, esses dias me passando o Reels assim, repetiu novamente, né? Mas eu acabei não... Tem alguns Reels que eu gosto e que eu acabo salvando para mim, mas eu lembro que esse daí eu não salvei. Mas faz muito sentido, né? A palavra dele. E é isso, minha gente. 6h46, né? Vamos finalizar, mas fica aí como reflexão, se vocês quiserem, eu bato uma fotinha aqui do contexto para que vocês possam estudar um pouquinho mais esses 4 estilos, né, de liderança que foi se transformando aí nas últimas décadas, mas que vale a pena, né? A gente refletir em cada um deles, e de cada um deles a gente tira um aprendizado, a gente tira um ensinamento, né? Agora, para a próxima quarta, que é o capítulo 19, a gente não tem, né? Vou pedir para que vocês, ó, o 19, o 20, o 19 e o 20, a gente não tem nenhum esboço, tá? Do autor aqui dessa Bíblia. Então, vai da nossa leitura. Então, eu vou pedir muito aí a ajuda de vocês, estudem o capítulo 19 bem, tirem a reflexão de vocês, né? Eu queria que vocês tirassem aqui do 19 para quarta-feira e para sexta-feira, tanto 19 quanto 20, não traz nenhum esboço, tá? Do autor, nenhum ensinamento, né? Mas a gente sempre tem algo o que tirar de cada um, né? Desses provérbios que a gente vem lendo. Então, baseado na experiência de cada um de vocês, estudem
e tirem aquilo que mais chamar atenção, aquilo que mais refletir no coração de vocês, para que a gente possa deixar aqui gravado, né? E futuramente a gente virá assistir aqui esse estudo, né? Que a gente tem feito aí junto. Tá bom? Combinado? Conto aí muito com a ajuda de vocês, a participação de vocês para o nosso próximo encontro, que será quarta-feira, tá? E o que estava atrasadinho, já subi antes da gente começar aqui hoje, já está lá, né? Porque estava bem atrasadinho os vídeos lá no YouTube, mas hoje mesmo, antes de eu entrar aqui, eu já subi. Então já está lá todos os atrasadinhos. Eu tinha 3 encontros que não estavam lá e já foram, tá? Já subi. O de hoje, logo, logo eu subo. Hoje mesmo eu vou subir. Tá bom, minha gente? Uma ótima semana para nós, né? Começando aí o mês de maio, tá só no início. A gente tem muito o que fazer. Vamos fazer desse mês o melhor das nossas vidas, né? Então eu desejo crescimento para nós, como pessoas, como seres humanos, como líderes, como mães, como pais, né? Mesmo quem não é mãe e pai de um filho, a gente tem sempre alguém, né? Para ensinar algo. Então, que Deus possa nos encher aí de sabedoria para que a gente possa ativar, né, o nosso potencial. É isso aí. Que nós possamos, né, buscar a sabedoria em Deus para ativarmos o nosso potencial. Gostei. Isso aí, Jean. Obrigada. Gente, beijos. Ótimo dia, ótima semana para nós. Beijão. Ativa Brasil. Isso aí. Gostei. Tchau, tchau.